O jejum que desbloqueia as bênçãos celestiais, o jejum que desbloqueia as revelações proféticas que o Senhor tem para nós, tanto em sonhos quanto em profecias. O jejum é uma das armas mais antigas e mais negligenciadas, mas também a mais poderosa da fé. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, a paz do Senhor, a bênção, depende o jeito que vocês estão acostumados a cumprimentar. O jejum, ele não é apenas disciplina espiritual, mas ele é a chave, é o código, é o sinal dos céus. Quando alguém jejua com sinceridade, arrependimento e entrega, algo acontece nos lugares celestiais e as escamas da carne caem, as distrações se calam e a alma se afina aos olhos espirituais e começam a enxergar o que antes estava encoberto. O jejum abre aquilo que estava fechado. O jejum desbloqueia aquilo que estava travado e libera aquilo que estava restrito. E entre as maiores ativações espirituais liberadas no jejum estão os sonhos proféticos e as revelações que guiam, corrigem e protegem. A Bíblia inteira está cheia de episódios em que Deus falou enquanto homens dormiam. Mas esses homens tinham vidas consagradas, disciplinadas, separadas, e o jejum fazia parte desta consagração. Sim, hoje você vai entender em profundidade como o jejum pode desbloquear sua vida espiritual, a ponto de você voltar a sonhar com clareza, receber avisos, receber direções, receber confirmações e estratégias e revelações para a sua vida, que só são liberadas para quem está espiritualmente afinado, e somente o jejum afina verdadeiramente. Isso não é misticismo, é Bíblia pura, é princípio imutável, é espiritualidade real. Porque Deus fala em sonhos, sim, a linguagem da madrugada. Desde Gênesis, Deus escolheu falar através dos sonhos, porque o ser humano, dormindo, está sem máscaras, sem defesas, sem distrações e sem racionalização. Quando cai o sono profundo sobre os homens, Deus abre os seus ouvidos, os ouvidos dos homens, e sela as suas instruções. Jó 33, 14 a 16. Então, no sonho, Deus fala com você. A carne silenciosamente se dobra e o espírito se torna mais sensível. Mas, com o tempo, a alma moderna ficou pesada, ansiosa, barulhenta e cheia de preocupações, mágoas, traumas, confusões, e o espírito ficou abafado. Resultado, a pessoa dorme, mas não sonha. Sonha, mas não lembra. Lembra, mas não entende. O jejum corta este ciclo. O jejum limpa. O jejum reduz o ruído mental. Ele acalma a sua alma e ele devolve a você a sensibilidade espiritual. Ele retira a gordura da carne que impedia a audição espiritual. E quanto mais sensível a alma fica, mais Deus fala, mais Deus revela, mais Deus mostra o que estava oculto. Então o jejum retira a opacidade espiritual. Opacidade. Imagine uma janela que nunca foi limpa. Ela deixa luz entrar, mas de forma fraca, turva, confusa. Seu espírito pode estar exatamente deste jeito. Entre você e Deus existe luz, mas ela não passa com clareza. Ela é bloqueada por ansiedades, culpas, mágoas, pecados escondidos, distrações, confusões emocionais, ruídos mentais, traumas não curados, excesso de carne governando o dia todo. Então o jejum é como pegar um pano e limpar toda essa opacidade. E a luz fica forte, a luz fica nítida,
A luz passa com clareza. Por isso é tão comum que pessoas que nunca sonhem comecem a sonhar e a ter sonhos vívidos no primeiro ou segundo dia de jejum. Não é coincidência, é alinhamento, é ajuste espiritual. Os sonhos proféticos são liberados quando a carne está enfraquecida. A Bíblia é muito clara: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Gálatas 5,16. O problema hoje é que a maioria vive em carne, 95% do tempo, e tenta ser espiritual apenas nos minutos finais da oração, apressada ainda. O jejum faz o oposto. Ele enfraquece deliberadamente a carne para que o espírito finalmente assuma o controle e o governo. E quando o espírito governa, a visão flui. Os sonhos proféticos são fruto de um espírito em atividade. Por isso você percebe que durante jejuns profundos, a sensibilidade espiritual aumenta, as emoções ficam mais puras, os pensamentos ficam mais alinhados e a leitura da Bíblia fica mais viva, as palavras saltam aos olhos. Então, a sua oração ela fica mais fácil e principalmente os sonhos ficam mais intensos, mais claros e mais reveladores. O jejum traz sonhos de direção. Deus lhe mostra o caminho. Deus dá direções através de sonhos. Quando a pessoa entra em jejum com um propósito claro, durante o jejum, sonhos podem mostrar caminhos que você deve evitar, pessoas que você deve se afastar, decisões que você deve considerar, movimentos que você deve esperar, portas que você deve entrar e portas que você deve ignorar. José, marido de Maria, sonhou 3 vezes com direções celestiais, que salvaram a vida de Jesus. Daniel recebeu sonhos e interpretações que definiram o destino dos reinos inteiros. Jacó viu anjos subindo e descendo em um sonho que confirmou a sua aliança com Deus. Salomão também recebeu sabedoria enquanto dormia. O mesmo Deus continua falando, mas a sua sensibilidade precisa estar ativada. E o jejum é o ativador. O jejum traz sonhos de alerta. Deus revela o que viria como ataque. Sonhos de alerta são avisos espirituais. Eles nos mostram ataques, ciladas, pessoas erradas, caminhos destrutivos antes de acontecerem. Sonhos que revelam traições escondidas, ligações espirituais tóxicas, portas de perdição, falsidade disfarçada de amizade e ataques emocionais, espirituais ou familiares, e brechas no comportamento que estão abrindo portas para o inimigo. O jejum não apenas revela os ataques, ele fornece o espírito para você vencê-los. O inimigo odeia o jejum porque ele perde acesso, perde brecha, perde território. Por isso é comum ter sonhos intensos, pesados e agitados durante jejuns profundos. Muitas vezes não é pesadelo, são revelações. O jejum ele traz sonhos de limpeza. Deus cura a alma enquanto você dorme. Sonhos de limpeza espiritual são um dos sinais mais fortes de que o jejum está funcionando. Sonhar que está varrendo a casa, lavando roupa, organizando os cômodos, trocando roupa suja por limpa, desfazendo bagunça, saindo de lugares apertados, de lugares amplos, removendo sujeiras ou entulhos, tudo isso representa cura emocional, libertação, restauração interior e reestruturação espiritual. Ele confronta áreas que estavam escondidas há anos, e Deus aproveita o sono para reorganizar tudo aquilo que a alma carregava silenciosamente.
Então o jejum aumenta o seu discernimento. Por isso os sonhos ficam mais nítidos. Quando a sua consciência espiritual é ativada, você percebe detalhes, símbolos, frases, cores, pessoas específicas, ambientes, sensações e direções, objetos e emoções nos sonhos. Isso não é emoção, isso é discernimento. Discernimento é um dom, jejum é disciplina. Quando os dois se encontram, nasce o profético. Durante jejuns profundos, Deus não apenas mostra coisas, Ele te dá entendimento, Ele te revela significados, Ele te mostra a intenção por trás das ações e Ele te mostra o coração das pessoas. Ele te mostra a raiz dos conflitos, Ele te mostra o que está escondido e depois confirma na sua palavra, nas suas orações e até em pequenos sinais do dia a dia. E o jejum remove essas escamas, como aconteceu com Saulo. Quando Saulo encontrou Jesus, algo como escamas caíram dos seus olhos. Isso aconteceu espiritualmente no jejum. Coisas que você não conseguia enxergar antes começam a aparecer. Coisas que você achava normais começam a te incomodar. E coisas que você não percebia como pecados começam a pesar, né? Coisas que você tolerava começam a se revelar como perigosas. É como se Deus estivesse te dizendo: agora você está vendo. O jejum, ele libera sonhos com chamado e propósito. Quando a carne cala, o espírito ouve o que Deus sempre quis te dizer sobre sua identidade. Sonhos que revelam chamados podem mostrar você pregando, você ajudando pessoas, você curando feridas, você sendo usado, você sendo levantado, você sendo enviado, você realizando obras e que antes não imaginaria. Deus fala muito sobre destino em sonhos, porque destino é espiritual e não é humano. O jejum abre essa percepção. Deixa eu ver aqui. Jejum que abre portas de sensibilidade. O espírito se manifesta durante jejum profundo. Muitas pessoas relatam percepções espirituais fortes, sensações e presenças de Deus, convicções de pecados, arrependimentos espontâneos, lembranças de pessoas para orar, choro inexplicável, uma paz profunda e uma sensação de direção. Versículos que lhe vêm à mente e discernimentos instantâneos sobre situações. Isso não é emoção, isso é o espírito despertando. A carne perde poder, a alma se alinha, o espírito assume o governo. Então o jejum, ele revela o invisível e expõe o espiritual e o humano. É no jejum que você começa a identificar quem realmente caminha com você, quem realmente te ama, quem realmente te apoia, quem realmente ora por você, quem realmente está preocupado com o seu crescimento espiritual, quem realmente está preocupado que você receba uma palavra de Deus e quem realmente tem um coração puro. Quem está em missão divina e quem está em outras condições ou em distrações ou para lhe atrapalhar. Então Deus mostra durante o jejum, Deus expõe, Deus ilumina. Como preparar para um jejum profético? Como você pode se preparar? Entre os princípios bíblicos para um jejum profético, arrependimento profundo, confissão honesta dos pecados, perdão para as pessoas que te ofenderam, renúncias de caminhos tortos, de coisas erradas, coração limpo e propósito do jejum claro, leitura da Bíblia diária,
orações constantes e silêncio interior, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Quanto maior o arrependimento, mais leve. Quanto mais leve, mais sensível. Quanto mais sensível, mais revelações. Os sonhos após o jejum. O mundo profético se abre com mais força depois de um jejum. Muitos relatam sonhos ainda mais nítidos. Isso acontece porque o espírito ainda está afinado e a carne ainda está fraca. Deus continua falando e confirmando e direcionando. O pós-jejum é tão profético quanto o próprio jejum em si. Esse é o jejum que ativa o profético. Esse é o jejum que desbloqueia os seus sonhos e as suas revelações proféticas. Não é ritual, não é barganha, não é magia, é alinhamento espiritual. Deus sempre quis falar com você, mas a carne sempre fez barulho demais. Quando você jejua, você silencia a carne e permite que o Espírito fale. E quando o Espírito fala, o Espírito mostra e passa o passado que precisa ser curado, o presente que precisa ser ajustado e o futuro que ele já preparou. O jejum abre os céus, abre os olhos, abre o entendimento, abre a direção. Quer revelações? Quer sonhos? Quer discernimentos? Jejue com arrependimento, temor e entrega total. E Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, porque o jejum ele é a chave que abre portas espirituais que estavam trancadas há muitos anos. E eu vou terminar a mensagem porque tem um temporal vindo por aí e tá difícil gravar vídeo. Então que Deus abençoe a todos, fique com essa mensagem, esse incentivo de jejum profético, jejum para receber revelações, jejum para receber discernimento e palavras, sonhos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.